Boa noite, Hernando Caroline. Boa noite, grande Breno. Boa noite, turma. Vão entrando aí, vou dar 2 minutinhos aqui, tá? Pra gente ir. Deixa eu ver aqui se o grande Adalberto já tá por aqui. Hoje nós temos como convidado Adalberto Vitor, contador, certo? É mestre em Direito. Hoje ele vai estar aqui passando grandes insights para a gente aqui sobre a questão da distribuição de lucro e os efeitos que tem na declaração de imposto de renda da pessoa física. Deixa eu ver se o grande Adalberto já está por aqui. Boa noite, mestre. Diga lá, meu amigo, tudo bom? Rapaz, escureceu aqui, agora deu legal, agora melhorou. Tá legal aí, grande? Rapaz, agora tá bom. Eu acho que é porque quando o Instagram percebeu que você ia estar aqui você estava abrindo a live, eu acho que ele mexeu de alguma maneira aí com as outras conexões, porque é peso demais, né, rapaz? Ave Maria, fale não. Você é uma potência, era peso demais, aí eu escureceu até a tela aqui. Ficou até tonto aqui, o bicho aqui, ficou até tonto. Grande Adalberto. Adalberto, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a você, meu amigo. Gostaria de agradecer sua participação aqui hoje, tá? Eu fico muito lisonjeado mesmo de ter feito esse convite para você e você dispor aí do seu tempo para estar aqui com a gente hoje, tá? Eu sei que sua vida é bem corrida, são muitas solicitações para você, mas de antemão só tenho a agradecer a você, tá? Não, mas a gente tem que se colocar disponível, né? Infelizmente a gente não tem tanta disponibilidade e de certa maneira isso aí é uma coisa boa, né? Porque se a gente tivesse tempo demais disponível, alguma coisa de errado tinha. Hoje, por exemplo, esse é o terceiro momento de compartilhamento de hoje, né? Às 5 e 7 eu estava pelo IBCAPA, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria, Pesquisa, Perícia, onde está lá no canal do YouTube, no meu canal, né, Adalberto Vitor. Para vocês que não seguem... Tem no meu canal lá o conteúdo do que a gente viu na aula passada, no conteúdo do IBCAPA, está o material, está o conteúdo de hoje, que vai sair no meu canal na semana que vem. E na sequência tive outra aula aqui, agora nós estamos com esse momento. Né? Coisa boa, Adalberto. Vocês que não seguem, gente, aí Adalberto, comecem a seguir. Adalberto sempre está desfrutando aí conhecimento, sempre está passando conhecimento para todos vocês e podem ter certeza. É um mestre, é um cara conhecedor da causa e vocês vão estar aí enriquecendo demais com os conteúdos de Adalberto. Então, meu amigo... A gente tenta ajudar, né, meu amigo? De alguma maneira. Dessa forma, né, Adalberto? Já que entretenimento a turma encontra de forma com mais facilidade em todo canto aí, né? Mas o nosso a gente tenta mesclar esse entretenimento, de vez em quando rola um meme. Mas o propósito mesmo é dentro de forma descontraída a gente fazer aí a diferença, compartilhando conteúdo que faça sentido, que ajude a quem está na linha de frente aí das operações diárias, da parte tributária em especial. Mas agradeço demais, amigo, pelo seu convite, viu? E eu que agradeço. Porque eu converso muito e a conversa, como é grande, ela acaba comprometendo o tempo, hein? Hoje aqui é você mesmo, entendeu? Está aberto para você e mão na brasa. Então, Adalberto, já para a gente começar, como hoje a gente vai estar discutindo sobre a distribuição de lucro em si, você já pode começar falando aí para o público em si o que é a distribuição de lucro mesmo, entendeu? Muito bem, né, Samuel? A situação é a seguinte, ó. Todos nós sabemos que o propósito das empresas que tem como objetivo oferir lucro, e nós, na condição de pessoas
que antigamente era o trabalhador por conta, né? E hoje nós acolhemos o termo empreendedor, que é mais bonito. O indivíduo que é empreendedor e formaliza esse seu empreendimento, que é aquilo que é resultado da sua atividade comercial, que é aquilo que é resultado, então, da sua prestação de serviço devidamente organizado. O cara que constitui a empresa em si, ele faz isso não é para ser bonzinho. Dentro do propósito de ajudar outrem, ele também visa o rendimento, um rendimento. E esse rendimento, isso de ser remunerado pela atividade desenvolvida pela empresa, se manifesta no mínimo de 3 formas. A primeira forma é o prolabore, conhecido popularmente como o salário do sócio, que, pela sua natureza, seja, então, uma relação de trabalho, né? Não é uma relação de emprego, porque não atende aquelas predefinições lá do artigo 2º, salvo engano, da CLT, mas sobre essa relação de trabalho existente entre o sócio e a empresa e a remuneração decorrente dessa relação, digamos assim, existem, então, encargos previdenciários que nem todo mundo gosta de desembolsar valores em favor desses encargos. De forma secundária, nós temos um outro elemento, que é a própria distribuição de lucro, né, que é o resultado que, de acordo com a minha participação aí no quadro societário, ou de acordo com o que está estabelecido no contrato social, eu recebo da entidade um determinado valor vinculado a um determinado percentual, de forma que eu, né, como acabei de dizer, posso muito bem, dentro do meu contrato social, prever a distribuição desproporcional à participação que eu tenho na empresa. Inclusive, né, já aproveito até para lhe agradecer pela confiança que você e parte de sua equipe estará conosco no próximo dia 27, onde nós teremos aí a legalização de empresa. E é um dos pontos que a gente também aborda. Eu gosto muito, dentro da minha limitação, de fazer essa abordagem sobre o enfoque societário, a importância dos elementos contratuais e os impactos disso tudo na vida do empresário e da empresa. E voltando ao lance da remuneração do sócio, eu tenho esses 2 primeiros e um terceiro, que é o que nós conhecemos por juros sobre o capital próprio, que surgiu, né, dentro aí do pessoal que atuava no direito societário europeu, porque existia então, né, uma liberdade do próprio sócio em aplicar valores em outras empresas no mercado aberto e ele ser remunerado por essa aplicação de recursos. Por que não seria remunerado se ele aportasse capital na própria empresa, no próprio empreendimento que ele desenvolveu, que ele criou? Então nós temos o terceiro, que é o juros sobre capital próprio. Dos 3, um deles exige, na verdade, aqui para o Brasil, né, o valor decorrente desse segundo, que a gente acabou de citar. Está rolando um ecozinho aí, não sei se é daqui ou é daí, mas do segundo, que nós acabamos de citar, que é a distribuição de lucro, eu tenho a necessidade de observar alguns elementos, que é justamente a escrita contábil regular ou algumas pré-definições estabelecidas, no caso de uma distribuição realizada pela empresa do Simples, daquilo que consta, que até estabeleci aqui algumas notas, depois a gente pode botar na descrição desse nosso bate-papo, que é o que está lá no nosso artigo 14 da Lei Complementar 123. 2006, né? Que é justamente a possibilidade da gente distribuir lucro, ou são considerados isentos do imposto de renda, na fonte ou na declaração de ajuste, os valores do beneficiário, né? Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular da microempresa ou da empresa de pequeno porte, que é optante pelo Simples Nacional. E a gente vem falar desse link, né, do efeito dessa distribuição de lucro ou do desenvolvimento dessa técnica da distribuição de lucro, que nesse caso, né, no âmbito das empresas do Simples, pode ser via contabilidade regular, deve ser via contabilidade regular para não existir limite de isenção, ou pode ser através das regras de presunção, assim como nós utilizamos nas empresas que não são do Simples, são do presumido, por exemplo. E aí eu vou ter uma rotina de cálculo para chegar a esse valor e os impactos disso dentro da própria declaração de imposto de renda. Muita gente tem me perguntado, né, Samuel, tem nos perguntado, na verdade, sobre esse tema
como é que funciona o valor da tributação do microempreendedor individual, como é que funciona a declaração de imposto de renda do cara que ele passou metade do ano trabalhando com vínculo empregatício e outra metade, ou seja, de janeiro a junho ele tinha um vínculo CLT, de julho a dezembro ele constituiu um MEI em julho e começou a oferir receita decorrente desse microempreendedor, como é que isso vai aparecer no imposto de renda dele e tudo mais, e aí a gente vem construindo essa solução para dar uma certa assistência a quem está operando, para quem está realizando esse preenchimento, né, essa análise das declarações de imposto de renda e enviar de maneira correta. Inclusive, eu até digo que quando se trata de imposto de renda, esse ano até diminui muito, viu, a conversa sobre esse tema, não porque eu não gosto, até gosto de falar sobre esse ponto, mas eu tenho observado uma certa indisposição da turma, inclusive alguns órgãos, eles colaboram para essa permanência da indisposição, porque tem muita pergunta que chega para a gente aí, fala no Perguntando, a gente bota o link do Perguntando, tem muita pergunta que chega para a gente que está lá, né, além do Perguntas e Respostas, os próprios materiais disponibilizados pelo Fisco, o próprio Sebrae faz campanha com isso, existem vários outros órgãos de apoio ao empreendedor que atuam aí dando uma assistência a essa conversa em relação a isso, né? Então eu até diminui mais, mas prometi para mim que a partir de abril eu vou fazer mais alguma coisa a nível de conteúdo relacionado a essa questão do imposto de renda, além de já estar no meu perfil, não sei se alguém já visualizou, mas no meu perfil tem um histórico de vídeos, uma série de vídeos só sobre imposto de renda pessoa física, doação de imposto de renda, operações com móveis, operações com renda variável, questão de ações. Tudo isso, eu trato de imposto de renda desde 2015. Eu fui responsável, né, no primeiro ano que utilizaram aqui um negócio chamado Carnê-Leão, ou melhor, Zap-Leão, né, Carnê-Leão, Zap-Leão, que era um WhatsApp do próprio Conselho Regional, que tirava dúvidas sobre a declaração. Eu respondi quase 800 mensagens dessas que chegaram e eu percebi, né, que muitas mensagens eram repetidas. Entendeu? Ou seja, dessa indisposição da turma em realmente buscar em outros meios a resposta sobre o tema. Mas aí vamos falando aqui do lance da distribuição do lucro, que é interessante para a gente aqui, como é que faz. Só pontuando uma situação que você comentou, Adalberto, que é muito importante, até porque aqui tem muitos empresários, sabe? Essa relação da contabilidade, da escrita contábil, que muitos ainda têm essa dificuldade na relação, eu tenho certeza que como você aí não é diferente dos demais, entendeu? Pega sempre essa dificuldade no receio dos empresários fazer essa escrita contábil, entendeu? A importância que ela tem na questão da distribuição de lucro. Perfeito, muito bom, né? Vamos fazer aqui uma estruturação do pensamento, do raciocínio para que se chegue ao lucro. O que é que a resolução do Comitê Gestor 140, certo? Em seu artigo 145 ele diz o seguinte, olha, eu empresa do Simples, ela está vinculada ao artigo 14 da própria Lei Complementar 123, e ela diz o seguinte, olha, considera-se isentos do imposto sobre a renda e na fonte na declaração de ajuste anual, os valores que eles são recebidos, né, a título de lucro, distribuídos e pagos ao titular, o sócio da ME e da EPP, salvo os que corresponderem a aluguéis, prolabore e serviços prestados, que aí já entra dentro dos critérios, parte do próprio beneficiário do imposto de renda sobre esse recebível e outra parte somente do imposto de renda, aí, até na fonte, no caso do aluguel, que vão figurar dentro da declaração do beneficiário como sendo realmente um rendimento que é tributável, certo? E recebido de pessoa jurídica quando se trata de aluguéis e do prolabore.
E aí, o que é que acontece? Né? Por que é importante a gente manter essa escrituração contábil? Por que é importante a gente manter pelo menos o livro caixa? Primeiro, a empresa que ela não mantém uma forma, a empresa do Simples, eu sou capaz de mostrar pelo menos 3 atos declaratórios que provocaram a exclusão de empresas só nesse ano, certo? A empresa que ela é optante pelo Simples Nacional e não mantém pelo menos o livro caixa, como sendo o meio de demonstrar suas operações de entrada e saída de recursos, ela está sujeita a, em um processo de fiscalização, ser excluída de ofício pelo órgão fiscalizador naquela ocasião, que pode ser a Receita Federal, pode ser a Receita Estadual, pode ser até a Secretaria de Finanças do município, entende? Então, ela está sujeita a ser submetida a esse processo que não é muito bacana, né? Hoje, por exemplo, eu tenho aqui um ato declaratório, onde a empresa ela foi excluída por efetuar de forma reiterada, certo? Eu tenho até o canal do Telegram, que todo dia eu boto lá as atualizações diárias, e hoje eu comecei com uma que é aquela típica nunca dá em nada, né? Aí vem a segunda versão do filme, que é deu merda, né? Não, nunca dá em nada, o cara não mantém, não emitia no documento fiscal, foi excluído de ofício com efeitos retroativos a 2017 e foi impossibilitado de retornar ao regime por 10 anos. Está lá no texto do ato declaratório. O cara foi excluído retroativo e, além disso, teve, então, aí como um castigo, essa impossibilidade de retornar ao regime pelos próximos 10 anos. Isso aí é um dos problemas de não manter o livro caixa. E aí vem um grande lance, né, que a gente chama de jump the cat, é o pulo da gata. Considerando que para a empresa do Simples o livro caixa pode ser considerado um meio de comprovação dessas receitas e despesas e de demonstrar o valor que ficou, alguns, que são mais arrojados, utilizam esse mesmo livro caixa e o saldo final disponível no período como sendo lucro e utiliza esse saldo final como distribuído e pago e leva para a declaração de imposto de renda pessoa física lá no campo de isentos e não tributados, rendimentos isentos e não tributados recebidos de IML e EPP. Certo? O pessoal mais arrojado faz uso dessa sistemática. Mas o que é que eu recomendo? Meu irmão, se tu não tem contabilidade regular, o débito e crédito convencional com os respectivos encerramentos... Vai pela estimativa, né? Recomendo que faça pela estimativa, que é justamente aquilo que está lá no artigo 145 dessa resolução 140, em seu parágrafo 1º, dizendo o seguinte, ó, a isenção de que trata o CAPT, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, a cabeça do artigo, ela fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais, certo? Estou dizendo aqui até o texto do que está na norma, de que trata o artigo 15º da Lei 9.249, e a Lei 9.249 é a que trata de presunções do presumido. Você vê aí como é que é as concatenagens legais, né? Os vínculos. Sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação na fonte, ou sobre a receita bruta total anual, no caso de declaração de ajuste, subtraído o valor devido no âmbito do Simples Nacional no período relativo ao RPJ. Como é que você que nos assiste vai fazer isso? Pega a receita bruta do cara, quando eu digo do cara, leia-se a empresa. Se ele tem atividade só de comércio, aplica a presunção do comércio. O que é essa presunção? Já aproveitando para a gente também deixar claro compreender o que é essa presunção. O lucro presumido, que é o que está lá no artigo 561 do próprio decreto em 9.580, que é o regulamento de imposto de renda de 2018, ele começa lá no artigo 561, salvo engano, certo? Não estou muito bom da cabeça hoje, até porque está com algum dias que eu não vi essa norma, mas lá tem dizendo as normas, as regras, na verdade, para a apuração do lucro presumido, que basicamente é o percentual utilizado em substituição ao lucro real da empresa. Como assim o percentual utilizado em substituição ao lucro real? O lucro presumido, como o próprio nome já sugere, é o percentual que o fisco diz que você tem de lucro da sua atividade. Que para o fisco pode ser uma maravilha. E para você, a depender do caso também. Para você, contribuinte, também. Né? Quando a gente identifica o meu lucro efetivo
ele é superior à presunção e eu tenho condições de estar no presumido em função da minha atividade ser permitida, do meu faturamento também ser permitido, eu estarei no presumido com o propósito de economizar tributo. E aí, nesse contexto, o que é que a própria norma nos traz? Né? O ME, o EPP, pego a minha receita, aplico a presunção se é, então, uma atividade de comércio 8%, se é serviço 32%. Se ela tem duas atividades, eu vou aplicar para cada receita a sua presunção. O percentual adequado de acordo com a atividade. Perfeitamente. E do resultado encontrado, eu vou extrair o valor correspondente ao que eu paguei de imposto de renda dentro do próprio Simples. E onde é que eu vejo isso? Quando você abre lá o seu extrato do Simples Nacional, ao verificar esse extrato do Simples Nacional, você vai observar aqueles valores que foram direcionados para os entes tributantes individuais, município, estado e União, com seus respectivos tributos. Ou seja, eu vou ter lá imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, caso eu tenha pago, né, o PIS e a COFINS, por exemplo, pode ser que eu tenha alguma desoneração aí, mas nesse sentido eu vou ver lá o valor que foi destinado de imposto de renda. Então eu vou pegar esse extrato anual, ou mês a mês, janeiro a dezembro, vou verificar quanto é que eu já paguei de imposto de renda, e nessa conta eu vou excluir aquilo que já foi efetivamente pago, onde o valor que vai sobrar aí é o que é considerado o valor líquido e que deve, então, ir para a minha declaração de imposto de renda enquanto sócio, dentro da participação que eu tenho ou do que está previsto em contrato, ou seja, caminho, né, para informar esse lucro. Faço, então, o cálculo através da presunção, ou identificando via contabilidade regular, chegando ao elemento lucro na contabilidade regular, ou chegando a esse resultado através dessa conta, presunção menos IR pago. Depois de chegar ao resultado, eu sou empresa, eu faço parte de uma empresa que tem 4 sócios. Ou no contrato social, o contrato social prevê distribuição, que essa distribuição ela é diferente da participação societária? Não. Então você divide através da participação societária. E uma vez dividindo através dessa participação societária, você vai e transporta o resultado para a declaração de imposto de renda aí dos sócios. Ô Adalberto, um ponto bastante importante que você trouxe aí agora, que muitas pessoas até perguntam, sabe? Mas Samuel, minha distribuição de lucro, ela fica restrita ao capital social investido, certo? É importante entender que para se ter uma distribuição diferente do que está acordado em contrato, precisa isso vir bem esclarecido no contrato social. Aí é onde eu digo, aí onde vem a importância de uma formalização, de uma constituição, de uma elaboração de contrato bem feita, né, Adalberto? Perfeitamente, né? O que a gente defende demais, a necessidade de se observar o contrato social com o preciosismo que ele merece, entende? E a gente sabe muito bem que, para efeitos práticos, a junta comercial ela disponibiliza um modelo que para ela é muito cômodo, onde você aceitando aquele modelo que possui apenas as cláusulas fundamentais, as essenciais para a aprovação do ato, você se submete àquela limitação do ato que foi utilizado. Eu, particularmente aqui, né, nas empresas que a gente acompanha e constitui, nós nunca utilizamos aquele modelo. Por quê? Né? Porque ele é limitado, entende? Ele não tem especificações sobre essa questão da composição societária, até tem especificações da composição societária, mas caso eu estabeleça com o meu sócio ou com os outros sócios uma distribuição que ela esteja meio que desvinculada da participação no capital social da empresa, o contrato modelo ele não vai ter isso. Entende? Isso acontece muito. Só cortando você aí, Adalberto. À vontade. Isso acontece muito em sociedades médicas, né? Onde os médicos constituem ali um determinado período da sociedade, certo? E se não vier isso bem amarrado no contrato, como eu costumo dizer, às vezes um médico fatura muito mais do que o outro, desproporcional com o que foi investido no capital social, e ficam nesse seio de como vai ser a distribuição, entendeu? Perfeito. Além do próprio caso do médico, das empresas que são constituídas com mais de um sócio,
onde um sócio entra com capital e outro entra com a parte de serviço, isso aí também é possível, né? A gente inclusive fala sobre isso no curso, é um dos exemplos de que, apesar de eles terem participações equivalentes, que é o que eu também recomendo que não faça, ou seja, você tem um contrato social de uma empresa que tem um capital de R$ 10.000, dois sócios que são sócios administradores, cada um com 50%. Se der uma confusão entre os dois, a empresa vai morrer. Entendeu? Pelo menos administrativamente ela vai morrer, exceto se por uma medida judicial for, então, tomada uma decisão que seja favorável aí à entrada de um administrador judicial ou alguma coisa nesse sentido para regular aquela relação, porque os dois possuem o mesmo peso, os dois possuem as mesmas condições de administração, os dois possuem a mesma participação no capital como um todo. Então, se o cara tem uma empresa desse jeito, tem uma divergência de ideia, de propósito, então só se a empresa vai morrer. É por isso que eu sempre digo, olha, alguém tem que ter mais que o outro, entende? Até isso aí, em se tratando de negócio, isso aí deve ser muito bem debatido, né, antes da empresa ser constituída. O grande problema, até tem parênteses ao que a gente vem abordando aqui, mas tem tudo a ver com o resultado final, que é o próprio lucro, o seu transporte, né, ele em valores, o sócio na forma aí, da distribuição e sua prestação de contas através do imposto de renda. Talvez o nosso grande problema seja não imaginar as situações ruins que podem vir a acontecer pela nossa vontade ou pela vontade alheia. Entende? E a gente não consegue debater isso de maneira tão fácil, isso aí não é tão fácil de ser debatido, em aspectos gerais, e desse debate a gente chegar a um consenso, esse consenso compor, então, o contrato, o fato disso ser ausente é que resulta em uma movimentação judicial tão grande para resolver, para solucionar questões de empresas, porque a gente vai muito no lance do fim, né? Quantos de nós, em alguns momentos, realizou a venda de alguma coisa, não estabeleceu o contrato para isso, entendeu? A gente vai naquele lance do fio do bigode e acaba dando problema, né? Porque alguém aí, o cara não entende direito, esquece do que foi acordado porque não ficou escrito, entendeu? Apalavrado e tal. Como diz um colega meu, né, ele disse, olha, mas o negócio é o seguinte, de boca ele disse assim, rapaz, de boca é só beijo. E o pior que isso acontece demais, viu, Alex? Acontece demais, entendeu? A gente pois é. Né? O pessoal vem e acha que a Constituição é só uma simples conversa ali, como diz o ditado, quando está se constituindo é tudo bom, porque está começando o estabelecimento, nem tudo é novo, né? Mas quando tem dinheiro, é tudo certo. Quando está dando dinheiro, está tudo bem, né? Pronto, mas quando se está ganhando corpo o negócio, aí a realidade é outra. Perfeitamente. Aí nesse cenário todo nós já falamos aqui, né? Até para registrar para quem vem chegando agora, nós falamos aqui sobre o próprio conceito do lucro, falamos sobre o processo para que se identifique isso, falamos sobre a remuneração do sócio, as três formas elementares, falamos sobre o processo para se identificar esse valor que vai para o sócio, para o imposto de renda principalmente, e agora nós vamos falar do efeito disso na própria declaração, e independente da empresa ela ser do Simples ou não, quais são as obrigações que a gente precisa acompanhar, que nós precisamos nos atentar para que não existam problemas futuros. Veja bem, mês passado, as empresas estavam obrigadas à declaração de imposto retido na fonte. E aí alguém pode me perguntar aqui, daqui a pouco no comentário, eu sou obrigado a retificar a DIF para informar o valor que eu paguei ao sócio? O valor decorrente da distribuição de lucro tem que constar na DIF? Depende, né? Ou resposta fuleiragem. Mas depende do quê? Olha, se você está remunerando uma outra pessoa jurídica, por exemplo, não tem campo na DIF para a gente apontar isso. Se você está remunerando uma pessoa física residente no Brasil, você não está obrigado a DIF por conta disso, nem a retificar. Agora, se você remunerou uma pessoa física que está em outro país, residente no exterior, aí você precisa obrigatoriamente retificar a DIF para incluir o valor que você distribuiu.
certo? Perfeito. A empresa que eu acompanho, as empresas que eu tenho, não estavam obrigadas a DIF. Empresa do Simples e tudo mais, não houve nenhuma movimentação que colocasse ela na condição de obrigada, mas houve distribuição de lucro para um sócio residente no país, um sócio residente aqui em Fortaleza, a empresa daqui. E aí, eu sou obrigado a fazer uma retificação da DIF para incluir esse valor? Não. Ah, mas o sócio quer receber aquele informe de rendimento direto da DIF. Aí é uma questão que você facultativamente pode fazer, mas não existe essa obrigatoriedade. Por quê? Porque a distribuição de lucro, e essa distribuição de lucro dentro do contexto de obrigatoriedade da DIF, olha só, a DIF que eu estou falando é da obrigação da empresa, declaração de imposto retido na fonte. Essa DIF, para quem não está acompanhando aí, você não precisa fazer essa inclusão do valor que foi distribuído aos sócios, obrigatoriamente, a obrigatoriedade disso não existe. Caso, olha só, caso essa empresa não estiver obrigada à própria DIF, eu não preciso retificar ou refazer para incluir o valor da distribuição de lucro, ou seja, eu não preciso refazer a DIF só por isso, se essa distribuição foi direcionada, foi destinada a um sócio residente no país. Agora, repito, se for um sócio estrangeiro, a informação tem que estar lá. Perfeito? Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho uma empresa que não é optante pelo Simples Nacional. Eu estou distribuindo o lucro que foi do ano passado, ou melhor, né, que foi de 2019. Era um lucro que estava acumulado, foi em 2019. A empresa não é do Simples, mas ela tem contabilidade regular. Eu mandei a SCD. Sou obrigado a retificar a SCD para incluir o valor que eu distribuí para o sócio. Agora em 2020, do que aconteceu em 2019, na verdade a gente não vai precisar também executar essa retificação, até porque o que eu estou fazendo agora, considerando o regime de competência, se o desembolso está acontecendo agora, se o reconhecimento do pagamento está acontecendo agora, em 2020, o que vai constar, ou onde vai constar esses movimentos, vai ser na SCD de 2021, ano base 2020. Entende? Então, esses são os elementos principais aí que a gente precisa lembrar ou recordar sempre quando se fala em distribuir o lucro para alguém, né? Da distribuição do lucro dentro do contexto que a gente tem observado aqui. E o que é mais importante, né, acima desses elementos que a gente comentou, é justamente a estruturação da própria demonstração para que se chegue a esse lucro. Entende? Ou seja, o meio, o percurso, ele merece muito mais detalhes, cabe nele muito mais observações do que o próprio resultado, que é o lucro propriamente dito. Eu acredito que é basicamente isso aí. Assim, ou seja, a gente falou do lucro, falou das obrigações aí, dos meios de fazer a remuneração, né? Falando do lucro propriamente dito. Falamos aí da escritura contábil, né? Que é o falando da necessidade de manter isso, de manter essa estruturação contábil e dos impactos de informar o lucro na declaração de imposto de renda da pessoa física e como deve ser feito ou que deve ser observado nas outras declarações que ficam aí sobrevoando o imposto de renda da pessoa física, mas são obrigações das empresas. Ô, Adalberto, como melhores práticas para nossos seguidores aqui, o que é que você indica relacionado à questão da distribuição? O que eu indico que seja feito é, se não houve a condição de fazer a contabilidade regular, não teve condição de fazer a contabilidade da empresa pelos motivos que a gente sabe que existem, apesar de não serem plenamente justificáveis, mas a gente se depara com alguns casos que o cara não colabora para que isso aconteça. Eu recomendo de forma indispensável que, pelo menos, o livro caixa ele seja mantido. O livro caixa é contabilidade? Infelizmente não, mas é admitido como uma demonstração de operações financeiras, digamos assim. E nessa demonstração de origem e aplicação de recursos estritamente financeiros, que eu devo manter para apresentar caso alguém me peça, e o fato de não apresentar vai me trazer problemas tributários, societários e punitivos de muita expressão. Se você não conseguiu manter a contabilidade regular, pega aí, pega os extratos simples do sujeito,
entendeu? Faz essa conta de acordo com o que está lá. A base legal aqui, até vou botar aqui para vocês, olha, está lá, Lei Complementar 123, 123, está no artigo 14, aí você dá uma olhadinha. E está na resolução do Comitê do Simples Nacional, que é aqui, que mostra a operacionalização do Simples, a resolução do Comitê Gestor número 140 de 2018, está lá no artigo 145, certo? Isso artigo 145, como até anotei aqui para a gente verificar. Acertei? Acertei. Artigo 145. Está no artigo Você dá uma 10 também da Lei visitada. 9.249, né? A própria Lei 9249 é justamente aquela que trata os percentuais de presunção. Isso você pode encontrar também, né? Eu já coloco aqui. Dá uma olhada lá na própria Lei 9249. Eu vou botar ali aqui, mas eu vou botar mais precisamente a ação normativa. A 1.700, você olha aí que ela fala sobre esses percentuais, fala também sobre o próprio lucro, a sua distribuição. Então está aí uma série de elementos legais, né, para quem gosta de pedir a base daquilo que a gente apresenta, está tudo aí. Né, Adalberto? Informação é o que tem aí para desfrutarem, né? Aí, tem aí um bocado de coisa que dá para a gente passar aí uma madrugada queimando pestana, né? Aí, Adalberto, sobre as práticas eu vou mais além, sabe? Para você ver como a questão da distribuição de lucro, um tema que a pessoa acha que é tão simples, mexe com tantas áreas, né? Nós vimos aí, mexe com o quê? Mexe com a parte fiscal, mexe com a parte contábil, mexe com a parte financeira, porque o empresário precisa entender a necessidade da empresa, precisa ter um plano orçamentário bem estruturado para saber realmente os valores que ele vai poder estar distribuindo para ele, entendeu? Além disso, mexe com a parte societária também, isso precisa estar bem discriminado no contrato social, entendeu? E sem contar, meu amigo, uma assessoria especializada para estar ali com você, instruindo e deixando essas informações bem claras, é fundamental, meu amigo. E vou mais longe, até comentando sobre um ponto que eu gravei no IGTV recentemente sobre isso. Toda vez que você realiza uma operação com moeda em espécie, existe esta normativa, salvo engano, 1719, que instituiu a declaração de movimentação em espécie, ou liquidada em moeda em espécie, onde uma vez você informando que houve essa distribuição de lucro, e esse valor ele sai, olha só, né, um outro impacto que passa batido também. A gente tem aí alguns casos de algumas empresas que o cara estava com problema, né, com problema em banco, estava recebendo valores em espécie, o valor em moeda mesmo, em cash, KK. O cara estava recebendo aí esses valores em espécie, e a própria distribuição de lucro, o cara colocou lá no próprio balanço, né? Se você pegar o razão correspondente às operações aí de lançamentos a crédito no banco, até aí tudo bem, mas você vai ver lançamentos a crédito no caixa, a distribuição de lucro saiu pelo caixa, foi em dinheiro. Se for em dinheiro, sendo maior do que R$30 mil, você vai estar obrigado a DME, Declaração de Movimentação em Espécie. E o que é o impacto disso? Você vai precisar, além de prestar as contas com a Receita Federal, pode ser que também você tenha a obrigação de prestar esclarecimentos ao COAF. Perfeito, Adalberto. Entendeu? Eu tenho feito essas observações aí, porque a turma vem realizando um trabalho mecânico, às vezes quase robotizado, de fazer o negócio meio que no automático, e não percebe toda essa situação que se apresenta, esquece da nossa responsabilidade enquanto preposto. O próprio Código Civil, quando a gente vai lá no artigo 1117, ele fala sobre o papel do contador, que ele, enquanto contratado e realiza o serviço contábil de maneira terceirizada, ele ou as pessoas que estão com ele na condição de responsável técnico, responde solidariamente pelos atos da empresa. E a gente já observou vários escândalos onde o contador vai junto. A diferença é que o empresário, o contador vai junto do empresário, mas o grande ponto é que o empresário sai antes, né?
grande maioria dos casos, o empresário está ali, passou tanto tempo sonegando que tem dinheiro intocado, paga melhores advogados para sair, nem sempre a gente tem essa mesma disponibilidade por estarmos dentro da licitude, não que isso seja uma regra, mas aí a gente tem uma série de outros problemas e por conta disso, né, ainda tem a questão reputacional, enquanto o cara, o empresário que está agindo dentro dessa conduta, ele tem ali, né, uma série de elementos para utilizar em favor dele, nós não temos tantos, entende? Então, nesse sentido, é importante a gente ficar ligado nesses termos aí, nessas situações individuais, nesses casos aí atípicos, realmente das obrigações que eu preciso, então, utilizar. Ah, mas a distribuição foi pelo banco. Ah, então não houve movimentação de espécie, envolveu o banco. Então, a gente não tem que falar em DME, por sua vez, a gente não tem que falar por hora no próprio COAF, né? Porque o banco é que vai prestar essa conta. O banco, por exemplo, envia lá a financeira. Existe uma série de cruzamentos de dados que ocorrem hoje, isso aí não é segredo, todo mundo ouve falar sobre esse ponto. E esse cruzamento de dados é justamente para favorecer o fisco nas suas políticas aí de fiscalização, nas suas investidas em favor de dinheiro, na busca, né? Em favor próprio e na busca de recursos aí, de ordem tributária. Então, esse é o cenário que a gente consegue pontuar no momento sobre os reflexos da distribuição de lucro e das operações financeiras realizadas com o propósito de enviar recursos para o sócio que existem aí disponíveis. E para quem tem alguma dúvida, quer fazer alguma contribuição, né? Eu não estou lembrando de muita coisa. Adalberto, foi muito esclarecedor, cara. Foi curto, como diz o ditado, mas sucinto demais com as palavras e o conteúdo, entendeu? A gente deixa aí agora a turma para alguém que queira tirar alguma dúvida, certo? E antemão, eu já vou dizendo a vocês, sábado agora, não é isso, Adalberto? O curso de legalização, certo? Perfeitamente. Vou estar aí uma potência, né? Eu sou o estagiário, Levi é o chefe. Eu sou o Uria Seca da relação. É o Adalberto e o Levi, são duas feras, certo? Eu estou disponibilizando minha equipe também na parte de legalização, vai estar participando, nadando. Possivelmente eu estarei presente também. E quem tiver interesse aí, ó, já vai nas redes sociais da Adalberto, já vê como é que faz as inscrições. E vai ser muito bacana. Perfeito. Então, aqueles que tiverem dúvidas sobre o que a gente vem apresentando aqui, existem muito mais turbulências relacionadas à distribuição de lucro quando a gente trata da distribuição de lucro por parte das empresas obrigadas a ECD, como é que funciona a obrigatoriedade da ECD em função da distribuição de lucro, mas isso não é o tempo do momento, porque a gente está falando do enfoque da pessoa jurídica. Se for para falar do contexto geral, né, Adalberto? Ele está falando aqui do sócio, nós estamos no período aqui. Nós estamos no período aqui do imposto de renda da pessoa física e a conversa realmente gira em torno do imposto de renda da pessoa física. Mas o que eu digo para a turma é o seguinte: olha, pessoal, você tem dúvidas sobre o imposto de renda da pessoa física? Primeiro, antes de você consultar qualquer outra pessoa, certo? Até para que você consiga exercitar a sua leitura legislativa, porque é muito importante você entender a norma sob o ponto de vista de quem escreveu, de certa forma. Isso aí não é prerrogativa de advogado, certo? Não é prerrogativa de outras pessoas, isso aí também é um trabalho nosso, que atuamos com termos legais todos os dias. Então, antes de você ir buscar isso aí, outra pessoa que vai colocar sobre aquele texto, né, as considerações pessoais, vai direto no Perguntão, baixa lá, são 600 páginas. Aí você faz, sabe o que? Você não é obrigado a sair lendo tudo. Você dá um Ctrl F, bota o nome que você está querendo saber, ele vai te jogar nas opções que tem lá, você vai lendo de maneira dinâmica. Não precisa estar olhando página a página, você usa o pesquisar que dá tudo certo. Qual o limite de distribuição de lucro? Muito bem, está aí o Marcos, né? Saudações, Marcos. Qual o limite de distribuição de lucro para empresas que não fazem escrita contábil e optam por usar a presunção? Eu vou até parafrasear o que está aqui na própria Lei Complementar 123, no artigo 14, diz o seguinte: ó, é isento na fonte e na declaração de ajuste ao beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte
salvo os que correspondem a prolabore, aluguel e serviço. Aí está aqui, né? O parágrafo 1º do artigo 14. A isenção de que trata esse artigo fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais que trata o artigo 15º. Qual é esse limite, então? Né? Repito, vamos fazer aqui no caso prático. Você teve uma receita bruta anual, certo? Você está acompanhando a empresa aí, Márcio? Teve uma receita bruta anual de R$ 100.000. Ela tem atividade de comércio, tudo bem? O que é que você vai fazer? Pega esses R$ 100.000 e aplica 8%. Perfeito? R$ 100.000, aplicou 8%, o resultado então vai ser R$ 8.000. Perfeito? Tranquilo? Acertei nos 8.000? Eu estou ruim na matemática também, viu? Muito bem, né? Dos R$ 100.000, você Tem os 8.000. Pronto, você chegou nos R$ 8.000. Olha, pelo amor de Deus, né, mano? Errar aqui um percentual, eu vou voltar para a matemática. Então, você chegou aí ao resultado dos R$ 8.000, que seria, então, a parcela que dela você vai tirar. E olha que R$ 100.000 por ano é pouco, né? Relativamente pouco. Chegou no resultado de R$ 8.000, você vai no PG10 de novo, porque já foi para poder verificar a receita bruta dos 12 meses. Você vai de novo e ver quanto é que ele pagou de imposto de renda dentro do Simples. Vamos supor, Marcos, que ele pagou, dentro do Simples Nacional, ele pagou R$ 500 de imposto de renda durante todo o ano. Certo? O que é que você vai fazer? 8.000 menos 500, R$ 7.500. Esses R$ 7.500 é que vai lá para o imposto de renda da pessoa física. Ah, mas a diferença? Olha, a diferença, ele efetivamente recebeu como lucro, sem acompanhamento contábil nenhum. Ele efetivamente, vamos nem dizer que recebeu como lucro, vamos dizer que ele tirou da empresa R$ 50.000 dos 100. Ele tirou da empresa R$ 50.000. Como é que você vai comprovar essa retirada? Não tem escrita contábil. O cara pagou conta dele, o cara pagou... Aí eu entro no outro lance aqui, poxa, eu esqueci de falar isso, né? Até eu não iria me perdoar se eu não dissesse isso em algum momento. Por isso que eu agradeço ao Marco aí por ter feito esse registro. Aí o cara vai, ele faz sabe o quê? Lança no decorrer do ano, certo? No decorrer do ano ele vai fazendo as retiradas, né? O cara tem um cartãozinho ali de crédito no nome da empresa, aí ele vai abastecendo por aqui, vai almoçando por ali, aí paga a conta aí de um pessoalzinho que ele tem acolá. No final das contas, ele vai ter uma receita anual de 100.000, mas ele usou 50, mas não consegue comprovar porque ele fez uso. Era uma sociedade limitada, era com 2 sócios, mas um só figurava lá, né? Ou seja, era só o figurante, como a gente sabe que em vários estados tem isso, no meu e no seu não tem, mas em muitos estados tem isso. E aí o que ocorre? Um sócio nunca usou nada da empresa, porque ele nunca existiu de fato, apesar de estar no contrato de direito. Ele tem essa receita anual de 100.000, comprovada mediante... Olha só, olha o engancho. Ele tem esses 100.000 que são reconhecidos através da própria apuração via PG10, porque foi do que ele emitiu nota, meu amigo. Ele gastou 50, porque além do que ele emitiu nota, tem mais uns 60 ali, que foi só, né? Não, mas o que? Deixa para lá, tal. Acontece muito, como está dizendo aí, Cruzeiro Danilo, e em vários outros estados. Não acontece no Ceará, não acontece no Pernambuco. Eu sou pernambucano de coração, meus pais, meus avós, minha família toda é pernambucana, eu vim para o Ceará, só nascer. E voltei para o Pernambuco, depois mandar de volta para cá. Meus pais são de Vitória de Santo Antônio. Para dizer que é cearense, mano. Para dizer, só na certidão de nascimento, porque às vezes até o povo diz, rapaz, tu é cearense mesmo? Eu disse, meu amigo, eu não sei como lhe responder. Mas voltando ao nosso ponto, o cara tem essa parte oficial que consegue ser comprovada, e tem essa parte por fora que nunca foi reconhecido, não tem contabilidade, não teve documentos hábeis para comprovar essa operação. E aí, né, como é que funciona esse limite? Olha, o limite, com base naquilo que nós estamos observando e considerando agora, do artigo 14, o que ele vai poder utilizar dentro da declaração é esse valor de 7.500 que a gente fez aqui o exemplo rápido do cálculo, meu amigo Marcos. Ah, mas ele usou 50.000, olha aí, ó. E aí, durante os meses, as pessoas foram orientadas a fazer um negócio chamado distribuição antecipada de lucro.
E aí, essa distribuição antecipada de lucro existe? Vamos então lembrar daquele filme, né, De Volta para o Futuro, né? Se ele tiver ido no futuro e ter identificado que teve lucro no futuro e ter voltado no tempo para dizer que houve esse lucro, rapaz, até tudo bem, mas se ele não tem esse poder, aí realmente, na forma que muitos fazem, essa distribuição de lucro antecipado, ela não existe. Inclusive é uma falha. Eu Grotesca, poderia viu? até ser capaz de citar aqui alguns termos legais, que isso se chama remuneração indireta do sócio, aí tem previdência, tem imposto de renda, tem tudo como se Prolabore fosse. A distribuição de lucro antecipada nesse contexto ela não existe. Quais são as distribuições que se fazem de forma, entre aspas, antecipada? Quando você tem ciência que o seu modelo de negócio, aí tem um risco muito grande, viu? Mas você tem ciência que o seu modelo de negócio lhe dá um lucro em determinado percentual, você pode até no decorrer dos meses ir reconhecendo essa antecipação, mas reconhecendo ao mesmo tempo o risco de que se não houver aquele lucro ao final do exercício, no fechamento do exercício, tudo que você recebeu pode ser tributado como imposto de renda, pode ser tributado como remuneração indireta, pode ser tributado e pode ser, inclusive, submetido à tributação previdenciária também. Então, eu preciso Ô, entender Adalberto, esse risco. e ainda eu tenho mais um caso aqui, certo? E na situação, certo? Que na escrita foi feita a distribuição de lucro, certo? Foi feito o pagamento ao sócio, porém a empresa não se tem saldo em caixa. Aí é um outro problema, né? Por quê? A bem da verdade, o lucro sempre foi um elemento fictício. O cara até faz essa movimentação, mas a rigor, no mundo real, aquilo que ele está dizendo que recebeu naquele período, ele já recebeu e gastou faz época. Faz tempo. E olhe se ele já tiver recebido e gasto no ano anterior ao daquele encerramento que está sendo executado. Entende? Então nós temos todo esse cenário e a empresa não tem. Como é que ela vai comprovar que fez o pagamento se não tem? Aí o cara, aí entra elementos de fraude no meio, né? Aí o cara emitiu um cheque pro cara, mas na conta do cara não tem um valor recebido, que o cara recebeu o pagamento em cheque, rasgou o cheque, né? Para não ter que pagar, a empresa não tem que pagar um devido. Entende? O cara não vai ter uma comprovação mediante a transação bancária da empresa para ele. Ah, saiu pelo caixa, ele recebeu pelo caixa. Esse aí é o lance que vai ser defendido. Não. Houve essa distribuição de lucro, está aqui o registro contábil, mas saiu do caixa. A empresa tem um caixa aqui, ela tem um cofrezão aqui, o cara guarda o dinheiro amuado e pagou pelo caixa. E aí, né, nos aspectos gerais da vida cotidiana, fica por isso mesmo, a turma amarra no rabo do jumento e vai-se embora e pronto, vamos para o próximo ano para viver novas aventuras, né? É tipo isso aí. Aí, flor da mina, malabarismo. É esse cenário aí mesmo. Pode pagar para lá, pode distribuir lucro? Com certeza, viu, amiga Alessandra? Pode sim. Pode pagar São para duas lá, coisas inclusive... distintas, né? Adalberto, você trouxe até aqui, e para o pessoal que está de casa que não pegou, Prolabore é aquele rendimento que paga ao sócio que exerce uma função ali direta, certo? E o lucro é o rendimento do capital investido na empresa. São duas coisas totalmente distintas, né? Um é tributado e o outro é isento, né? Perfeitamente. Esse outro da distribuição de lucro versus Prolabore, viu, meu amigo Alessandro? Ele também se reforça em alguns casos em que a empresa ela está no Simples Nacional e tem a obrigação de estabelecer um acompanhamento para uma tributação mais razoável com o uso do fator R. Aí, nesse caso, a gente até incentiva, em função do fator R, a retirada de Prolabore. Isso aí são estratégias, né, Adalberto? Perfeito. Estratégias que a gente leva para o cliente para redução de alíquota mesmo, mudança de tributação de anexo, né? Perfeito. Aí a própria Genivesse está dizendo aqui, ó, rapaz, o setor contábil chora. Rapaz, chora que esbraveja e o coração para quando aparece esse negócio, porque a contabilidade, né, pessoal, às vezes a gente até esquece, passa batido, mas a contabilidade ela registra os fatos, ela não cria.
entendeu? A gente está lá na graduação, por exemplo, e está nos primeiros semestres, então diz, qual o objetivo e o objeto da contabilidade? Olha, o objetivo e o objeto da contabilidade é o patrimônio e o registro das modificações desse patrimônio aqui de uma maneira muito clara. Ninguém inventa nada na contabilidade, eu não tenho como criar o que aconteceu. E fato contábil, o próprio nome sugere que é fato, fato que foi feito. Entendeu? O registro de fatos contábeis, administrativos e tudo mais, o que é esse fato? É o que foi feito. Eu não estou fazendo nada novo, né? Um abraço especial ao amigo Moisés, que está aí passando por a gente, prestigiando. Aqui o Marco diz o seguinte, né? Pensei que houvesse um teto para quem distribui pela presunção, que só fosse livre pela escrita fiscal completa. Aí nesse caso, se eu uso a escrita fiscal, olha só, vamos para o outro lado agora. Vamos considerar que esse cara, do exemplo dos 100 mil, ele estava primeiro, redondinho, escrita contábil regular, beleza. O cara recebeu 100 mil, certo? Identificou-se na escrita contábil um lucro de 50, esses 50 mil reais foi direto para o sócio. Aí está primeiro. Por quê? Foi com o uso da escrita contábil regular, e eu volto para aquele artigo 14º, da Lei Complementar 123, vou parafrasear aqui de novo, o parágrafo primeiro que eu acabei de ler para vocês, agora há alguns minutinhos, diz o seguinte, olha, o que está nesse parágrafo, ele não se aplica. Na hipótese da pessoa jurídica manter a escrituração contábil e evidenciar o lucro superior àquele limite que a gente também comentou aqui através do exemplo, e fazer, então, a distribuição de pagamento dentro desse contexto de contabilidade regular e de lucro evidenciado através dessa própria contabilidade. Eu acho que agora a gente conseguiu matar. Perfeito, Adalberto. Grande. A gente já está chegando no nosso horário, certo? Está chegando no nosso horário. Meu irmão, eu agradeço demais pelo convite aí, na verdade, por aceitar o convite, tá? E pode ter certeza, quem estava aqui hoje na live recebeu enxurrada de insights aí, de conhecimento. Para quem não estava na live, depois quiser ver também, quem chegou depois, quiser ver depois também, a live eu vou deixar salva, beleza? E só gratidão, meu amor. Gratidão mesmo. E sábado nós vamos nos ver aí, se Deus quiser, tá? No seu curso. Perfeito. Perfeito. Volto a falar aqui para vocês. Quem não se inscreveu, vão lá no Instagram do homem. Sábado, quem quer estar por dentro da parte de legalização, sábado esse homem e Levi, os dois feras, vão estar lá dando esse curso. E quem quiser se aprimorar, corram, que as vagas são limitadas, não é, Adalberto? Sim, viu? A gente, inclusive, está na fase final e a gente não tem por que também colocar muitas pessoas, porque o nosso propósito é fazer uma pegada, viu, Simão? Um estilo assim, de mentoria, quase com uma consultoria individual dentro desse espaço de tempo. A gente vem construindo muito conteúdo, nós produzimos muitos vídeos para disponibilizar em paralelo, justamente o seguinte, rapaz, eu estou com dúvida nesse processo exclusivo de alteração, como é que eu construo o contrato social para isso? Tem um vídeo, a gente faz aqui a exposição, tem um vídeo mostrando, cara, como é que faz o processo de estruturação do contrato e o protocolo do processo. Então, assim, eu sou suspeito para falar, mas é muito conteúdo por um valor irrisório, praticamente. Não, verdade. Isso aí é sem dúvida. E vou dizer mais, é muito difícil ter cursos práticos e ao vivo, assim, igual o seu, na parte de legalização. Isso eu não tenho nem dúvida de falar. É verdade. Eu só fiz porque eu não encontrei, viu? Nós só mutamos porque nós não encontramos. Eu disse, rapaz, acho que a gente precisa ajudar as pessoas. Não, eu sou sincero a dizer a você, não tem. É coisa mais rara de se ver. Meu amigo, eu agradeço aí. Quem puder hora do print, né? Aí, ó, é a hora do print. Nós temos que fazer temos que fazer aqui, é hora do print. Eu vou fazer aqui uma cara feliz, né? Nós estamos com saúde, tem que estar feliz. Eu vou tirar o print aqui e vocês tiram também. Vamos lá, turma, marcar. Adalberto, meu amigo, agradeço, meu amigo, pela live, certo? Sucesso aí para você e nosso Senhor continue abençoando seus passos aí, que você é um cara merecedor, certo? Um grande abraço, amigo. Tudo de bom para você, saúde e nos encontramos em breve. Deus abençoe a todos vocês e marca nós aí, marca nós no print aí, viu? Para a gente continuar o trabalho. Abraço, meu irmão. Valeu. Valeu.